Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, todos acompanharam na manhã de hoje a assembleia que foi feita pelos educadores do Paraná e que deliberou pela suspensão da greve que já dura 29 dias no ensino fundamental e médio. Obviamente que essa greve não se encerra porque ainda há uma série de questionamentos que estão sendo feitos e que a seu tempo serão, eu espero, respondidos e acordos que foram feitos deverão ser cumpridos. Mas o principal de todo esse processo, que por 29 dias paralisou o Estado do Paraná e tomou as atenções do Estado do Paraná e da imprensa local e da imprensa nacional, com reportagens feitas nos horários dos principais telejornais do nosso país e nos jornais de maior circulação do nosso país, revistas de circulação semanal inclusive. O que mais talvez tenha ficado dessa greve foram duas condições. A primeira, me parece que é bastante óbvia, e nós estamos votando hoje, senhor presidente, inclusive o fim da Comissão Geral, em decorrência, deputado Tercílio, desta greve. A Comissão Geral acaba, ou pelo menos a forma como ela vinha sendo utilizada, acaba em função desta greve. Nós sabemos as consequências da convocação deste plenário para votar em Comissão Geral os dois projetos, o 615 e o 6015. O que ocorreu no dia em que foi lido e seria aprovado, mas já estava com 34 assinaturas, o pedido de Comissão Geral, no dia 10 de fevereiro. Consequentemente, o que ocorreu no dia 12 de fevereiro, com a tentativa de fazer-se a sessão do plenário no restaurante da Assembleia e a ocupação do pátio da Assembleia Legislativa, e dali para frente a afirmação do presidente e dos demais deputados que nós não teríamos mais Comissão Geral, coisa que se materializa na votação do decreto legislativo, a primeira votação e a segunda sendo feita hoje. Esse é um ganho que certamente a sociedade toda terá, por nós não termos mais votações em Comissão Geral. Da mesma forma que no Congresso Nacional, quando regulamentaram as duras penas, também os decretos e as figuras que regiam aquela casa e muitas vezes atropelavam o processo legislativo, aqui também a Comissão Geral acaba por sua absoluta falta de condições de continuar a vigir no Estado do Paraná. Assim foi com a medida provisória, assim está sendo com a forma que era votada a medida provisória, e assim está sendo com a Comissão Geral. Mas o que se aprende mais nesta greve é uma lição bastante óbvia, senhores deputados, e eu dizia isso ao deputado Anibele hoje. Deputado Anibele, que acompanhou a greve durante todos esses dias, esta é uma greve que não deveria ou não precisaria ter existido. Não precisaria. Porque ela não reivindicou absolutamente nenhum ganho. Ela não teve nenhuma negociação anterior. Ela foi uma greve de defesa do servidor público. Foi uma greve porque o governador havia anunciado antes do início das aulas que modificaria as gratificações, e aí a saúde em assembleia, lá em Guarapuava, deputado Plauto, tirou uma paralisação. Os trabalhadores da educação, da mesma forma, em Guarapuava, para que não perdessem conquistas que haviam sido obtidas em anos de negociações neste governo e em governos anteriores. Também indicaram uma paralisação a partir de segunda-feira. E o governo, que dava como certa a aprovação da lei ou do projeto que transformaria em lei a retirada desses direitos, além de mexer no Paraná Previdência, de repente se viu cercado.
cercado e impotente, um governo que silenciou durante boa parte da greve, um governo que não teve a iniciativa de vir, num primeiro momento, para o diálogo e que só o fez forçado pelas circunstâncias. O governo só o fez porque, além da paralisação da educação, do ensino médio, também o ensino superior, também os agentes penitenciários, também a saúde, também a Defensoria Pública, o DETRAN, a própria Procuradoria do Estado sinalizaram paralisações. O governo não negociou porque quis, negociou porque foi obrigado. E o governo não retira o projeto apenas porque gostaria de tê-lo retirado, porque senão não teria sentido em tê-lo apresentado. Aliás, seria uma falsidade o governo apresentar algo para retirar já na sequência. O fez porque errou. Foi o maior erro, talvez, nesses últimos 12 anos que nós temos acompanhado desde o governo Lerner. Nesses últimos 12 anos, o maior erro que um governo cometeu foi este, de mandar para a Assembleia Legislativa 2 projetos que achava que seriam aprovados rapidamente, facilmente, e quando viu que não aprovaria, não teve, no tempo correto, a humildade de reconhecer que havia errado. Ao contrário, insistiu em dizer que retiraria parte do projeto, mas manteria o centro do projeto, que era o Paraná Previdência. Quando premido no seu outro projeto pela OAB, retirou aquilo que dizia respeito à OAB, deputado Nibeli. Mas não teve a energia, até porque, com as pesquisas mostrando a queda vertiginosa do governador Carlos Alberto, coisa de 50 pontos em 30 dias, algo talvez também que não foi acompanhado em nenhum outro lugar. É verdade que a presidente Dilma caiu muito também, mas no estado do Paraná a presidente Dilma nunca teve popularidade. Ao contrário do governador, que tem, ou tinha, 55% dos votos e 70% de apoio, hoje não tem 20%. Tudo isso talvez fique como lição de uma greve, volto a dizer, que não precisaria ter existido. E que daqui para frente talvez nós possamos aprender. Ainda temos pendências. Temos o DETRAN, que está apenas, e aí o líder do governo certamente irá encaminhar, mas apenas depende do quadro, deputado Romanelli, ser encaminhado para cá. Temos universidades que fizeram, lideranças sindicais fizeram uma reunião até altas horas da madrugada, na quinta para sexta-feira. Temos outros setores que estão ainda mobilizados, mas que certamente serão pacificados. Agora temos o ponto central, que é o Paraná Previdência. Por mais que o governo diga que ninguém perderá, por mais que o governo afirme que pensões e aposentadorias, apenas isto, serão pagos com os valores do fundo previdenciário, esse governo está em déficit de credibilidade. Esse governo deve para a população credibilidade. E nós propusemos, inclusive, que tivéssemos um grupo de trabalho que fosse composto por Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Executivo, Poder Legislativo e o Fórum dos Servidores Públicos do Estado do Paraná, além, obviamente, do Executivo. Por que isso? Porque nós precisamos saber quanto que foi a contribuição desses poderes para o Paraná Previdência. Quanto contribuiu o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas para compor o fundo do Paraná Previdência. E esta é a oportunidade que nós temos de fazer isto. Porque se fizermos novamente um projeto no afogadilho, mandarmos esse projeto, o governo mandar esse projeto para cá, sem que haja um amplo debate, que eu espero e me parece que é isso que está sendo sinalizado, um amplo debate com todos os interessados, e não apenas com os setores deles, porque seria temerário, nós teremos outras paralisações de consequências imprevisíveis. Como dizia o deputado Tercílio, antes da greve começar, deputado Tercílio, aqui quero parabenizá-lo, quando pediu para que não viesse em comissão geral, porque nós estaríamos empurrando o Paraná para uma greve inconsequente por parte do governo, sem previsão de término. O governo sai derrotado dessa greve pela sua absoluta arrogância, pela sua absoluta falta de condições de estabelecer um diálogo com todos os setores interessados. E as consequências nós ainda vamos acompanhar. Eu acho que uma greve nunca deixa as pessoas, seja o governo, seja as pessoas que participaram, iguais àquilo que elas eram antes de iniciar a greve.
Nunca. Você tem experiências diferentes, as pessoas participaram, aquelas que não participaram, têm experiências diferentes, e fica uma lição. Aquilo que eu repeti exaustivamente aqui, vou continuar dizendo. A população aprendeu que a frase do Frei Beto, ela é lapidar. A frase do Frei Beto, que eu tenho procurado repetir em todos os locais onde eu vou, é lapidar. Frei Beto diz que político é igual feijão na panela. Só funciona na pressão. E nós sabemos disso, deputado Traiano. Vossa Excelência soube conduzir, já fiz várias vezes essa afirmação, fiz hoje novamente, soube conduzir com equilíbrio esse período difícil. Que o governador Richa também tem esse equilíbrio e não nos crie novos problemas.